Quando uma CPI incomoda demais, ela não termina, ela é interrompida. Quando chega no topo da cadeia alimentar da roubalheira, eles dão um jeito de barrar. Eu imputo Davi Batoré Narcolumbre, o Nhonho, o segundo político mais corrupto do Brasil. Claro que só perde para o Bandilmo, que é como dizem os franceses, ó com que. Não tem para ninguém. Graças a esses dois bandidos, num duplo twist carpado, o relatório do senador Alessandro Vieira, da CPI do crime organizado, que pediu o indiciamento do amigo do meu pai, o Toffoli Tayaya, do cabeça de ovo que tudo vê, menos os seus próprios crimes, do Gilmar Sapão, aquele que o Barroso disse que era uma pessoa horrível, e o Paulo Goneu Cocada, o engavetador-geral da República. Segundo o relatório, foram indiciados por quê? Gilmar Sapão, por ter negado a quebra de sigilo de forma ilegal da empresa do Toffoli, a Maridit, interferindo absurdamente para proteger seu colega, o Toffoli Yaya. Toffoli, por negociações suspeitas do maracutá Yaya, avocando para si o caso Master e atrapalhando as investigações que chegariam nele. Vale lembrar que a JBS está no rolo, mesmo a JBS-JF, de quem ele cancelou multa na casa de 10 bilhões de reais. O cabeça de ovo pelo contrato de 130 milhões, ligações íntimas com Vorcaro, visitas, voos no jatinho da Vorcaro Tour, etc. E o Paulo Cocada, o engavetador-geral da República, por omissão e prevaricação. Vimos ontem, talvez nos últimos anos, o mais puro suco da canalice suprema. Chegou ao cúmulo do descaramento, ver Gilmar babando de ódio e Toffoli também, chamando alguém de corrupto. Onde esse mundo vai parar? Se chegamos no nível de ver Toffoli e Gilmar chamar alguém de corrupto, é porque a coisa desandou. Vendo a água bater na bunda, algumas máscaras caíram ontem. Fatos interessantes. Primeiro, o relatório do Alessandro Vieira, por quem eu nunca botei a mão no fogo. Esse é o mesmo relator que tentou emplacar a lei da censura na internet a pedido do Bandilmo. Mas como agora está em campanha, fez um jogo de cena e indiciou os ministros no relatório do crime organizado. Isso, apesar de demagogia pura, porque ele jamais faria isso, foi interessante um relatório de CPI chamado de CPI do crime organizado, pedindo o indiciamento dos ministros do Supremo. Isso por si só já vale alguma coisa. Esteja indiciado num relatório ligado ao crime organizado é forte. Segundo, o Bandilmo e o Batoré correram para trocar 3 senadores da comissão. Vai que o relatório fosse aprovado. Saíram Moro e Marcos Duval e entraram Tereza Leitão e Beto Faro, ambos do PT. Do PT, não precisa falar mais nada. E entrou Soraya Trambique no lugar do Cajuru. Nesse caso entraram na comissão 2 merdas e uma bosta. E derrubaram por 6-4 o relatório com o voto dos 3 que eu acabei de falar e mais um certo bosta, Rogério Carvalho e Beto Faro, todos do PT. E ainda Otto Alencar do PSD, do Kassab. E votaram pela aprovação do relatório Alessandro Vieira, Magno Malta, Eduardo Girão e Espiridião Amin. A comissão era presidida por Fabiano Contarrato, do PT. Claro que não ia dar em nada, exceto o Palanque. Terceiro, Gilmar o Sapo de Toga fez um textão no X, dizendo que os ministros foram atacados na CPI. Meus caros, investigar crimes de ministros supremos virou ataque. Aliás, como sempre, deixem-nos roubar em paz, disse ele com outras palavras. Pediu investigação sobre os abusos de autoridade dessa gente, desses ladrões de galinha. Achei bem ofensivo. Não satisfeito e ainda indignado com o relatório, depois, em sessão do Supremo, desabafou. Eu, como sabem, adoro ser desafiado. Lá no meu Mato Grosso, as pessoas dizem, não me convide para dançar, porque eu posso aceitar. Adoro ser desafiado. Me divirto com isso. Mas outros se acoelham. Tem medo. Então é preciso que a gente esteja atento. Inclusive para dizer, para aqueles que têm medo de assombração, que eles não existem. Que são fantasmas. Que não amedrontam. Que são fantoches. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados,
por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas, milicianos, e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Trata-se de um erro histórico, que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso, sobre essa temática, sobre os usos e abusos que têm sido sistematicamente perpetrados. Ai, me desafiem, eu adoro ser desafiado. Eles não nos amedrontam, são fantoches. Quando vi meu nome na lista, disse, é curioso, esqueceu dos seus colegas milicianos. Se esses senadores tivessem um pingo de vergonha na cara, pediriam um impeachment do Sapão. Quarto, na mesma sessão dos marginais de toga, o Toffoli teve a coragem de chamar os senadores de corruptos. Olha isso. Nas palavras que Vossa Excelência hoje dirige em relação a essa situação de excrescência de um relatório completamente infundado, sem base jurídica, sem base em verdade factual e com um único e nítido sentido de obter votos. Isso, senhor presidente, é abuso de poder. Isso pode levar, inclusive, à inelegibilidade. Isso pode levar, não só em sanções, em outras áreas, como Vossa Excelência já mencionou, quando disse respeito à necessidade de uma atuação do Ministério Público, mas também da Justiça Eleitoral. E a Justiça Eleitoral não faltará em punir aqueles que abusam do seu poder para obter voto num proselitismo eleitoral. Que tem que se pôr fim imediato a essa sanha de que atacar determinadas instituições dá voto. Atacar instituições é atacar o Estado Democrático de Direito, é atacar a democracia. E isso é abuso de poder, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência que estará presidindo o Supremo Tribunal Federal, ministro André Mendonça. Nós não podemos deixar de nos furtar a caçar eleitoralmente aqueles que abusaram, atacando as instituições, para obter voto e conspurcar o voto do eleitor. Porque é disso que se trata, presidente Gilmar Mendes. Quando surge um relatório aventureiro desse, é tentativa de obter votos. E esse voto é um voto conspurcado, porque ele é antidemocrático, é anti-Estado Democrático de Direito, é um voto corrupto. Chamou de excremência e mentiroso, com o único sentido de conseguir votos e que pode levar à inelegibilidade, disse. Se o TSE não tomar providência, nós do Supremo vamos tomar. Vamos caçar eleitoralmente essas pessoas. Deu um recado claro e direto para Cássio Conká e Mendonça, que vão presidir o TSE. Isso é um relatório aventureiro, antidemocrático e corrupto. Falou em dignidade, como se ele, o amigo do amigo de meu pai, corrupto até a medula, tivesse alguma moral para falar em dignidade. Não cabe Toffoli e dignidade numa mesma frase. Lembrando que esse é o mesmo que abriu o famigerado inquérito das fake news para se livrar de investigações que corriam contra ele mesmo. Olha, depois eu mando pra puta que eu pariu, e aí dizem que eu falo muito palavrão. É muito cinismo, é muita cara de pau. E o Batoré, o segundo mais corrupto da República, ficou indignado. Só que nós estamos vivendo, Hugo, uma agressão permanente às instituições republicanas. Porque está muito bom agredir as instituições republicanas democráticas, sejam do Executivo, sejam do Legislativo ou sejam do Judiciário. Porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação republicana. Nós somos uma democracia. A gente precisa compreender as pessoas que pensam diferente. Mas a todo instante, ofender, subjugar, agredir e atacar não vai construir o Brasil que os brasileiros precisam e esperam. Tá cômodo ofender os outros. Roubar, beleza. Roubar pode, né, Batoré? Desse jeito, disse ele, desse jeito não vamos construir o Brasil que queremos. Ah, vai se fuder. Batoré, o que vocês querem, o Brasil que vocês querem, recheados de corruptos, de impunidade, já está construído há tempos. O Brasil que a gente quer, o Brasil que queremos é que não está. Porque temos bandidos corruptos como você e sua família, o Sapo, o Gilmar Sapão, o Sapo Cachaceiro, sua corja de vagabundos, o Ovo, Toffoli, todo mundo comandando o Brasil. Vocês destroem o país, são vocês que destroem a democracia em nome da corrupção, são vocês um bando de bandidos que são chamados de excelência. Em suma, tivemos ontem um supremo ataque de pelanca à democracia jamais visto no Brasil. STF, o Supremo Tribunal Fecal, dobra a aposta e ameaça senadores por votarem relatório que pediu indiciamento deles por crimes que todos nós já estamos carecas de saber que eles efetivamente cometeram.
Resumo da ópera, disseram eles: nós somos corruptos e se vocês tentarem algo contra nós, vocês ficarão inelegíveis e sentirão o peso da lei. Vamos partir para cima de vocês. Isto é o mais puro suco da hipocrisia e da blindagem descarada. Ninguém vai nos derrubar porque nós somos o poder, os poderosos, os fodões da República. Mas eu tenho fé que isso vai acabar. Pode até demorar, mas nós vamos ter que nos livrar dessa gente. Ou você acha que a gente não vai conseguir? Ontem eles perderam de vez. Se tivessem ainda um pingo de vergonha na cara, ela se esvaiu ontem. Agora eles partiram pro tudo ou nada, porque eles estão vendo que o bicho tá pegando pro lado deles. Nós precisamos fazer uma faxina nesse país, não ficar jogando para debaixo do tapete como eles fazem, mas uma faxina daquela de pós-obra. Sabe aquela faxina de pós-obra que tá tudo zoado, o piso fudido, cheio de cimento? Eu tô falando porque eu tô fazendo uma obra. A gente precisa de uma faxina dessa para tirar esse câncer que está consumindo o nosso país, essa máfia que está instalada nos poderes da República. Nós temos que dar um jeito de acabar com isso. E como eu sempre digo aqui, nossa esperança são as próximas eleições de outubro. Vamos acordar, gente, porque o negócio tá feio. Eles perderam qualquer resquício de vergonha que pudessem ter, eles perderam qualquer resquício de moral que pudesse ainda ser imputado a eles, que pudesse ser imputada a eles. Foi tudo pro vinagre. Agora eles foram pro tudo ou nada e eles já sabem que nós sabemos de quase tudo, porque se a gente soubesse de todas as maracutaias que eles fazem, eu não sei o que nós teríamos que fazer. E aí, você acha que a gente vai conseguir? Vamos conseguir nos livrar desses caras? Me conta nos comentários. Valdir Palma, já passamos de 50 mil inscritos, conto com a sua inscrição e o seu like. E até a próxima, claro, se houver se deixarem. Forte abraço.